todo o século XVIII, o café ele já era considerado um produto de luxo, né? Agora, como a gente conversava antes, existem duas questões aí. Para falar do café, a gente não pode esquecer que vai haver aí a queda de uma cultura e o surgimento de outra. Não significa dizer que no momento em que o café começou a ser plantado, que a cana-de-açúcar acabou. Não é isso. O Nordeste ainda vai continuar plantando cana-de-açúcar, até mesmo porque o solo que você usava para plantar cana era um, e o solo que você usava para plantar o café era outro, tá? Então, a predominância da lavoura de cana-de-açúcar é no Nordeste, principalmente Bahia e Pernambuco, embora a gente tenha algumas lavouras de cana no sul do país. A cana-de-açúcar ela empregará mão de obra escrava, como a gente disse. Após o tráfico, a extinção do tráfico de escravos, né, após o encerramento da escravidão, a gente vai ver o quê? Que a mão de obra escrava ela será substituída pela mão de obra imigrante. Só que aí é um detalhe. Por que esse imigrante veio da Europa para cá? Só porque ele já dominava o cultivo do café ou porque ele conhecia o café? Não. Havia paralelo a isso aí uma coisa que a gente chama de política de branqueamento. Nós sabemos que o nosso Brasil, naquela época, ele tinha uma população escrava maior do que a população branca. Inclusive, relatos de viajantes aqui na Bahia chamam a atenção para a cor da cidade. Os relatos dos viajantes que viam aqui a Salvador, nesse período, eles chamam a atenção para a grande quantidade de população negra que havia. Isso incomodava as autoridades. Nós somos racistas desde a nossa origem. Então, há também a política de branqueamento. Quando é facilitada a vinda de imigrantes estrangeiros para cá, porque inclusive esses imigrantes, eles vão receber uma série de incentivos. O governo fará uma série de promessas para que essas pessoas venham para cá. Vão prometer terra, vão prometer isenção de impostos, uma série de coisas para que essas pessoas venham para cá. Quando eles chegarem aqui, eles vão ver que as promessas não eram nada daquilo. Muita coisa vai ser diferente, eles vão ter contato com uma dura realidade. Inclusive, eu não vou poder chamá-los de escravo absolutamente, mas era uma vida tão difícil, só que tinha os castigos físicos, mas era uma vida também bastante difícil. Então, a vinda do imigrante para trabalhar na lavoura de café, ela tem isso também, uma política de branqueamento, ou seja, traz-se pessoas brancas, europeias para o Brasil, para casar com as pessoas daqui, para que aos poucos a nossa população não seja tão negra e passe a ser um pouco mais claro. Deu para entender? Bem, o café, assim como a gente teve, inclusive alguns historiadores, eles gostam, antigamente inclusive se gostava, hoje nem tanto, de trabalhar a economia brasileira com ciclos. Porque primeiro nós tivemos o pau-brasil, depois nós tivemos a cana, paralela à cana nós tivemos outros produtos aí, tabaco, nós tivemos o gado, a extração de minério, mas é uma coisa que a gente não utiliza mais, mas nós tivemos várias culturas. Então, como eu disse, prestar atenção que o café ele não vai ser assim aquele único produto que vai dominar, mas ele vai alcançar um apogeu. Por quê? Porque o café vai ser um produto muito valorizado, como o açúcar foi na sua época. O café ele vai ter um preço altíssimo no mercado externo. Inclusive, por isso, o governo, aí eu começo a falar inclusive um pouquinho de política externa, como o café era plantado aqui no Brasil. O nosso café era um produto de qualidade, ele tinha um bom preço no exterior. O que é que vai acontecer? O próprio governo brasileiro vai incentivar, vai fazer uma série de concessões para que se plante café aqui, vai inclusive segurar o preço do café. A gente vai ver depois o convênio de Taubaté, que vai ser um acordo que o governo vai fazer, vai chegar a um ponto, inclusive bem lá mais à frente, quando o café começar a declinar, a gente vai ver que o governo brasileiro vai chegar ao absurdo de comprar a lavoura, comprar a colheita, comprar o café e estocar nos mercados. O café será estocado para esperar que o preço suba, para daí ele passar a ser vendido. Vai ser uma coisa que o governo vai fazer. E o que é que isso vai gerar? Um endividamento. O Brasil, na verdade, ele começa a se endividar com Dom Pedro I.
Dom Pedro I foi o primeiro que começou essa história de dívida externa que a gente vive até hoje, né? Claro que em proporções diferentes. Mas essa questão do café, ela, por um período, nós vamos estar em evidência no mercado externo, porque nós vamos ser um grande produtor, e depois a gente vai amargar aí uma séria crise e vamos precisar recorrer a dinheiro emprestado em grande quantidade.